Alexa, entrar no YouTube e se inscrever no canal do Manual de Sobrevivência Analógica. Eu não sou sua empregada. Se quiser, faça você mesmo. Está começando mais um episódio do podcast Manual de Sobrevivência Analógica. E o nosso programa de hoje contraria toda a lógica da racionalidade. Vamos falar sobre um dos maiores fenômenos da TV brasileira, quiçá mundial, o Big Brother. Mas espera um pouquinho. Para tudo aí! Não saia do episódio tão já! O episódio de hoje foi feito especialmente àqueles que não gostam, não suportam nem ouvir falar em Big Brother. Se me perguntar, você é um entusiasta do programa? Gosta de assistir? Eu preciso confessar a todos vocês que este programa não é o tipo de programa que mais me chama a atenção. Eu até arrisco dizer que a última edição que acompanhei por inteiro foi aquele que tinha o casal Domini e Sabrina Sato em 2003, então já se vão aí mais de 23 anos. Mas esses dias eu li uma matéria que me deixou um tanto quanto intrigado. Porque comeu muito trigo. O artigo, muito interessante por sinal, falava sobre um livro que contava sobre uma sociedade imaginária, um tanto quanto inusitada, e explicava a origem do termo Big Brother. O episódio de hoje poderia muito bem receber o selo de qualidade Mário Sérgio Cortella de Cultura. Qual é a tua obra? Qual é o teu legado? Eu não estou dizendo que você é medíocre. A única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. Ficou curioso? Não ouse sair desse episódio sem antes se inscrever no canal do Manual de Sobrevivência Analógica no YouTube, bem como seguir-nos no Spotify. E eu confesso para você estar com uma dualidade de sentimentos. O último vídeo sobre a série Malhação teve bons números de visualização, mas poucas curtidas. Então, faz essa gentileza pra nós, vai lá, curte esse vídeo e se inscreve no canal do Manual de Sobrevivência Analógica. Não seja um monstro e ajude este anjo aqui a tornar nosso conteúdo líder nas paradas. Agora, sem mais enrolação, vamos dar uma espiadinha em nosso episódio de hoje. Se você pudesse me dizer. Para entender o Big Brother, a gente precisa voltar ao longínquo ano de 1949, quando um escritor inglês, George Orwell, escreveu um livro chamado 1984. O cara ele era assim meio pessimista e imaginou um futuro onde todo mundo vivia uma sociedade distópica. Agora vocês me perguntam, o que é essa tal sociedade distópica? Sabe quando tudo dá errado? Pois é o contrário da utopia. A utopia seria o lugar perfeito. Na distopia, o governo manda em tudo. A galera vive com medo e ninguém tem privacidade. É tipo morar num lugar onde até o seu pensamento é vigiado. No livro, quem mandava em tudo era o partido. O partido era nada mais, nada menos aquela galera que mandava na porra toda. Eles inventavam mentiras, mudavam a história e tinham a polícia do pensamento. Olha só que interessante. Se você ficasse com cara de quem não gostou do governo, já era, meu filho. Eles mandavam te buscar em casa. E o grande chefe desse bando era chamado de o Grande Irmão. Em inglês, Big Brother. Ou como diria a minha vizinha, Big Brother. Se quiser vencer. Mas na realidade, quem era o Grande Irmão? No livro, ele era um líder que ninguém sabia se existia de fato, mas o rosto dele estava em todo canto com a frase: "O Grande Irmão
está de olho em você. Ele era aquele vigia chato que não te deixava nem coçar o nariz em paz. A TV pegou esse nome, entre aspas, emprestado, de um jeito bem irônico. Transformou o medo de ser vigiado em entretenimento para o povo. E quem teve essa ideia de gênio ou de jirico? A galera da Endemol. Muito provavelmente você, quando assistiu um reality show, viu um logo ao final dos programas da Endemol. A Endemol é nada mais, nada menos que uma produtora holandesa. Dois caras ricos, o John de Mol e o Joop van den Ende, resolveram juntar as empresas e criar esse formato de gente confinada. Começou lá na terra dos moinhos e se espalhou pelo mundo como fogo em palha seca. E é poético, né? No livro, a polícia do pensamento te buscava em casa se você tivesse um pingo de senso crítico. Já no Big Brother, a gente atualizou isso para os analistas de redes sociais. Se você não tiver carisma de um Golden Retriever, eles destroem a sua vida antes mesmo de você sair do confessionário. O George Orwell achou que seríamos escravos de um ditador. Ele só não previu que seríamos escravos de um cupom de desconto do iFood. Antes de ter o grande irmão no Projac, lá dentro da Rede Globo, teve a Biosfera 2, no deserto do Arizona. Mas o que foi esse rolê de Biosfera 2? Imagina 8 malucos trancados numa bolha de vidro, uma redoma gigante, por 2 anos para fingir que estavam em Marte. Tinha mar, tinha floresta, tinha horta dentro dessa redoma, só que deu tudo errado. Faltou ar, as baratas tomaram conta de tudo e eles passaram uma fome desgraçada. Mas o que a TV achou legal em todo esse experimento é que os cientistas começaram a se odiar. Eles pararam de se falar e dividiram a horta em 2 lados. A TV olhou aquilo e pensou, peraí, gente passando fome, se odiando, deve dar uma audiência danada. É lindo de ver o progresso da ciência. Os caras foram pro deserto para descobrir como colonizar Marte e acabaram descobrindo que se faltar oxigênio e batata, o ser humano regride mais rápido que o sinal de internet de escada. A biosfera provou que o fim do mundo não vai ser um asteroide, vai ser uma briga por quem não lavou a louça do acampamento espacial. Essa história de Biosfera 2 é o exemplo perfeito de que a humanidade, quando colocada sob pressão, prefere passar fome do que dar o braço ao torcer para o vizinho. Mas antes da Globo conseguir colocar o Big Brother Brasil 1 no ar, o Silvio Santos sentiu ali aquele cheiro do sucesso de longe. A Globo tinha comprado os direitos da Endemol por uma fortuna, mas o Silvio Santos resolveu fazer o seu próprio reality show praticamente no quintal de sua casa. Em outubro de 2001, sem avisar ninguém, sem fazer propaganda antes, estreou a saudosa e gloriosa Casa dos Artistas. A Globo ficou em choque. Eles tinham um contrato assinado, mas o SBT colocou 12 famosos trancados numa casa vizinha à do Silvio Santos. A Globo entrou na justiça por plágio. O programa saiu do ar por 2 dias, mas o homem do baú, peitou todo mundo e voltou. O SBT humilhou a Globo na audiência, chegando a picos de 55 pontos no Ibope. Foi o primeiro grande nocaute que forçou a Globo a correr com o Big Brother Brasil 1. A Globo ali, toda pomposa com seu padrão de qualidade, ficou a ver navios ou aviõezinhos em uma manobra do SBT que dói até hoje. Imagina ali os executivos de terno vendo o Ibope bater 55 pontos, com o Supla passando ovo no cabelo e flertando com a Bárbara Paz
enquanto o projeto bilionário deles estava pegando poeira na gaveta. O Silvio Santos humilhou a Vênus platinada, mostrando que no Brasil a gente prefere uma treta bem feita no fundo do quintal do que um roteiro holandês premiado. O Brasil em 2002 era outra vibe. A gente mal usava internet e quando usava era aquela discada que fazia aquele barulhinho delicioso. Não existia Instagram, Facebook, Twitter ou X, como é chamado agora, muito menos a expressão cancelamento. Quem entrava no Big Brother era gente comum, sem filtro, querendo ganhar um trocado e aparecer na TV. Era uma época em que a exposição era uma aventura, não havia uma estratégia de marketing. Era um tempo mágico onde você não precisava de curadoria de imagem. O participante falava a maior groselha, a maior atrocidade do mundo às 3 da tarde e a única prova do crime era a memória de algum vizinho fofoqueiro, porque ninguém tinha banda larga para subir o vídeo na internet. A exposição era uma aventura porque o risco era você virar piada no Cacete Planeta e não perder o contrato com a marca de iogurte ou goiabada que você nem sabia que poderia te patrocinar. Para quem não se lembra, na primeira edição do BBB, a Globo escalou Pedro Bial e Marisa Hort para apresentarem juntos. Olha só, você sabia dessa? A ideia era misturar o peso jornalístico de guerra com a leveza da comédia. Era a mistura de sucesso dos domingos à noite, a seriedade do Fantástico com o "Cala a boca, Magda!" do Sai de Baixo. Mas a dinâmica foi um desastre técnico. Marisa estava visivelmente desconfortável com a frieza do formato. No primeiro paredão, ela cometeu o erro supremo. Anunciou que o modelo Caetano estava indicado antes mesmo do líder abrir a boca. Mas a eliminação de Caetano foi o auge do constrangimento. Sem música de suspense ou discursos épicos, Marisa e Caetano estavam conversando sobre a intimidade que o participante tinha adquirido com a cachorra Molly. Isso mesmo, no primeiro BBB havia uma cachorra na casa. Foi quando a até então apresentadora me corta a prosa no meio e anuncia: "Mas Caetano, você vai ter que deixar a Molly na casa porque você foi o escolhido." Tudo bem, faz parte do jogo, não é isso? Alguém tem que sair. Perdão? Não te ouvi. Faz parte, né? Um dos dois teria que sair. Então, Sim. Eu estava preparado para ir ou para ficar. E se for melhor assim, porque tinha que ser dessa forma. Tá certo, isso é um jogo. Que bom. Exato. Valeu, Caetano, então, por favor, você pode sair agora nesse momento. O Pedro Bial tá te esperando lá fora pra gente conversar em seguida. Queria agradecer, posso agradecer a presença de estar aqui no Big Brother Brasil. A gente vai estar com você ao vivo aqui no estúdio. Você vai poder falar com mais calma e mais paciência. Também tem gente te esperando por aqui. Tá ok, então. Parabéns. Obrigado. Tchau. Parabéns. Alô. Parabéns. Parabéns. O coitado do Caetano, eliminado ali, ficou sem entender se ganharam um prêmio ou um chute na retaguarda. Um dos participantes ao fundo ainda soltou um "parabéns" pra quê? Parabéns. Tchau. Parabéns. Alô. Parabéns. Parabéns. Marisa durou só 9 dias e o Bial sobrou sozinho para inventar os discursos de eliminação que ninguém entendia, mas todo mundo achava intelectual. Essa dupla era tão funcional quanto colocar um monge budista e um locutor de rodeio para apresentarem um funeral. A Globo achou que estava criando o ápice do entretenimento, mas entregou um curso intensivo de como destruir a autoestima de um eliminado em rede nacional. Depois que Marisa saiu, o Bial ficou tão traumatizado que resolveu que nunca mais seria direto. Para não correr o risco de dar parabéns para o morto, ele decidiu que as eliminações seriam um enigma de esfinge,
Ele falava de física quântica, citava Guimarães Rosa e o mito da caverna só pra dizer: o público não gostou de você, saia daí! A Marisa foi o erro que obrigou o Bial a fingir que o BBB era uma tese de doutorado. Adriano, artista plástico baiano, foi o primeiro grande estrategista. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia. Foi ele quem batizou o momento da eliminação de paredão, lembrando os fuzilamentos de regimes autoritários. Enquanto os outros participantes queriam fazer amigos, Adriano já pensava em alianças e votos. Ele era o vilão porque o público da época ainda não entendia que o BBB era um jogo de sobrevivência e não uma colônia de férias. Acabou eliminado com alta rejeição por ser falso, entre aspas. Algo que hoje seria chamado de estratégia de mestre. Em inglês, strategy. Meu coordenador. Pois não, meu senhor. 05 está dormindo. O Adriano tentou ser o Maquiavel do Projac, mas esqueceu que o Brasil de 2002 ainda achava o Big Brother um retiro espiritual do padre Marcelo Rossi. Ele falava de votos e alianças, enquanto a galera queria fazer violão na varanda. Ele foi o primeiro jogador cancelado da história só porque se recusou a fingir que estava ali para fazer networking. Hoje, ele seria um gênio do jogo. Na época, foi tratado como se tivesse roubado a hóstia da missa de domingo. Se hoje o povo briga por pautas sociais e ideologia política, em 2002 a porrada estancou por causa de uma lata de leite condensado. O participante Bruno guardou um doce de banana e alguém comeu, e ele resolveu se vingar, fazendo um brigadeiro com a lata inteira de leite condensado na madrugada. Cristiana, outra participante, viu aquilo e o tempo fechou. O estresse era real porque a comida era escassa e o açúcar era o único conforto emocional daqueles estranhos. No confinamento, uma colherada de brigadeiro vale mais do que um diploma. E bem antes de ser nocauteado em 36 segundos pelo Popó, Kleber, que durante a primeira edição ficou conhecido como Bambam, era o maromba da edição, mas se sentia isolado e perseguido pelos outros, o que ele chamava de panelinha. Se sentindo só, sem amigos ali dentro, para não pirar, ele montou a Maria Eugênia, uma boneca feita de ferro, pano e fita. Quando a produção sequestrou a boneca para testar o emocional dele, o Bambam entrou em um colapso. Ele foi ao confessionário e chorou como uma criança, implorando pela boneca e dizendo: "Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui. Pô, nunca nem chorei aqui, velho. Hoje eu tô chorando." Ali, o Brasil se apaixonou pelo fortão que tinha um coração mole. Ele deu alma para o lixo e provou que, na solidão, a gente se apega a qualquer coisa para continuar sendo humano. O Bambam deu aula de existencialismo pro Brasil. Ele estava tão isolado que resolveu que um amontoado de sucata era uma companhia melhor do que os outros participantes. E convenhamos, analisando bem mesmo, ele não estava tão errado. A Maria Eugênia foi a primeira vencedora moral do BBB. Ela não falava, não votava e não comia o leite condensado alheio. O Bambam só ganhou porque o brasileiro se identificou com alguém que prefere o lixo à convivência social. Mas a final daquele Big Brother Brasil 1 em 2002 foi um fenômeno sociológico. 59 pontos de audiência,
o Bambam ganhou 500 mil e saiu da casa direto para um helicóptero, bem estilo Comandante Abilton durante o Domingo Legal do Gugu. Ele voou sobre o Rio de Janeiro e posou direto nos estúdios para ser entrevistado pelo Jô Soares. Foi o ápice de um país que parou para ver um desconhecido virar o maior personagem do ano. Era o nascimento da celebridade instantânea. O BBB 1 foi o último suspiro da espontaneidade. Ninguém ali tinha medo de falar besteira, porque não existia rede social para cobrar boicote ou perda de patrocínio. Hoje a galera já entra com 10 posts agendados e medo de ser cancelado. Perdemos a tosqueira sincera da Maria Eugênia e ganhamos o profissionalismo das dancinhas. Ficou mais limpo, mas perdeu aquele cheiro de vida real. A galera continua assistindo porque no fundo todo mundo gosta de saber um pouco da vida alheia. O Big Brother Brasil 1 mostrou que a vida de um desconhecido pode ser mais interessante que a novela das 9. George Orwell ficaria de queixo caído ao ver que ele previu a vigilância como um castigo, mas nós a transformamos em entretenimento, pagando para ver o próximo barraco de camarote. Seu maior erro talvez tenha sido subestimar a carência humana. Ele achou que a gente ia odiar o olhar do grande irmão, mas a verdade é que o ser humano moderno tem pavor de não ser vigiado. Se ninguém está olhando, a gente não existe. O Big Brother provou que a gente não quer liberdade. A gente quer um ângulo de câmera melhor e um microfone que capte o sussurro da fofoca na despensa. E aqui encerramos mais um episódio do Manual de Sobrevivência Analógica. Se você curtiu esse mergulho na arqueologia do barraco, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube e nos seguir no Spotify. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que jura que não assiste Big Brother, mas sabe o nome de todos os eliminados desde 2002. O papo está muito bom, mas eu vou ficando por aqui porque sinto que o clima está muito estranho. Já olhei para os cantos da sala e comecei a achar que as luminárias são câmeras escondidas me julgando. Pode ser que daqui a pouco o Thiago Leifert ou o Tadeu Schmidt anuncie minha eliminação de minha própria casa. Ou simplesmente apareça o Ivo Holanda ou a Ruth Ronce me pregando uma peça em mais uma pegadinha da câmera escondida do Topa Tudo por Dinheiro, oi! Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau! Eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Manual de Sobrevivência Analógica. Siga-nos no YouTube e no Spotify se você revelava fotos e descobria só depois que todas saíram com o olho vermelho.